Olá, meninas! Estamos nós aqui com mais um programa, Um Tempo com Elas. E hoje estamos com uma participante especial. Mas antes de apresentar ela, eu gostaria de fazer um convite bem especial para vocês. A gente estamos iniciando hoje uma série e aonde vão ter pessoas que vai estar contando seus testemunhos e como elas têm se posicionado e estão disponíveis para avançar no reino. E agora a gente vai conhecer quem é a nossa convidada especial, a profeta Rosilda. Quem é a profeta Rosilda? Olá, eu sou a profeta Rosilda, eu sou casada, tenho uma filha, o meu esposo se chama Vanderlei, a minha filha se chama Aline. Eu faço parte da Igreja Mensageiros da Paz e também faço parte de uma coluna onde eu sou líder, que se chama Guerreiros Apostólicos. Amém. Olá, meninas, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui novamente. A profeta Rosilda já falou e eu quero agradecer a participação dela neste programa. É muito especial e já quero iniciar te fazendo uma pergunta. Como que você conheceu a Cristo? Eu conheci a Cristo, eu tinha meus 18 anos. Só que, assim, eu fui para a igreja, só que eu não tive aquele encontro verdadeiro com Deus, né? Eu ia na igreja por ir. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu já estava casada, já tinha minha filha. Então eu conheci uma moça chamada Márcia. E ela me fez um convite para ir na igreja dela. E na igreja dela eu conheci uma das pessoas que me inspirou muito no meu chamado, que me motivou, que me incentivava muito a ser o que eu sou hoje, que foi a profeta Norma. Então eu conheci verdadeiramente quem é Deus, o meu chamado, através dessa mulher que hoje já dorme no Senhor, mas que eu devo muito a ela. Foi através da profeta Norma que eu conheci a Cristo. E assim, qual foi o momento mais transformador assim que você percebeu na sua vida espiritual? Esse momento mais transformador na minha vida foi quando eu recebi o Espírito Santo, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Porque eu me batizei nas águas, mas até então eu não era batizada pelo Espírito Santo. Então, nesse dia foi um dia marcante, porque foi num grupo de mulheres. Nós estávamos em um grupo de mulheres na igreja e umas começou a orar por as outras e aí foi aonde eu fui batizada pelo Espírito Santo e eu senti algo assim surreal, sobrenatural, que só quem vive consegue decifrar o que a gente sente quando Coisa nós linda, né? recebemos o Espírito Santo na nossa vida. Profeta, gostaria de te perguntar que você falasse um pouquinho mais da sua convivência, né, com Cristo, desde quando você aceitou, quando você se batizou, quando você saiu lá da sua cidade para vir para São Paulo, como que foi? Conta mais sobre essa história. Então, tá, pastora Tainá, eu vim de uma família muito humilde, eu vim do Pernambuco. Como dizem por aí, eu era uma mulher improvável. Porque eu não tive estudo, eu consegui fazer o meu até a oitava série já aqui em São Paulo. Eu vim do Pernambuco com o intuito, com o objetivo de ajudar os meus pais. Porque, como eu falei, lá era um lugar muito difícil de se viver, não tem trabalho, a gente não podia estudar, a gente vivia na roça. Então lá ainda você não conhecia Cristo. Não conhecia. Conhecia Cristo com meus 18 anos, assim, entre aspas, né? Porque conhecia, mas vivia mais no mundo do que na igreja. Então, eu vim do Pernambuco, estou aqui já há 20 anos, como eu falei, sou casada, tenho uma filha. E o meu testemunho, eu realmente, eu sinto assim que mudou algo dentro de mim quando eu entrei para a Igreja Mensageiros da Paz. Estou fazendo sim propaganda da igreja, porque é a minha igreja onde eu faço parte. Mas assim, tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi, a minha experiência com Deus, eu devo aos meus apóstolos, à minha família Mensageiros. O meu testemunho, desde quando eu saí da minha cidade até hoje, são coisas assim que eu me orgulho de hoje eu dizer que eu sou uma profeta, uma serva do Senhor. Porque, como eu falei, é muito difícil você sair do mundo num lugar aonde você tinha que trabalhar em roça
E por aí vai. E aí, até hoje, eu sinto esse orgulho de ter saído e ter podido ajudar a minha família. E hoje, através do meu ministério, das minhas orações, eu tenho visto a mão de Deus na minha família. Amém. E me conta uma coisa, quais são os versículos ou passagens que te inspiram, que trazem um significado importante para você e por quê? Olha, eu amo o Salmo 91. Tanto é que quando todas as orações que eu faço, tanto na minha casa, quando eu estou no meu quarto fazendo as minhas orações, eu começo com o Salmo 91. Porque eu acho que o Salmo 91, ele é um salmo de proteção. Além de ser um salmo de guerra espiritual, ele é um salmo de proteção. E o versículo que me chama muito a atenção é quando fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Isso é como um marco também para o seu chamado, né? Porque Exatamente. você lidar com isso, você lidar com batalhas espirituais, né? E é um salmo que você se identifica, Muito, né? muito. E é como se selasse o seu chamado, né? Sim, Ele fala muito sobre você, né? exatamente. Então é isso. Uma palavra que eu gosto muito é o Salmo 91. E este é o versículo que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingida. Amém. E assim, Rô, como que você lida assim com momentos de dúvidas, né? De lutas espirituais? Porque assim, a gente vê as mulheres de oração, tudo, né? Tem muita gente que vê as mulheres de oração e acha que não passa por nada na vida. Porque ora, acha que não tem luta, ou acha que não passa nenhuma dificuldade, né? Porque ora vai tudo bem, Deus só fala com elas. Famoso círculo de oração, né? Vi as meninas do Cox, já sai correndo. Ai, como eu lido com tudo isso, com muitas dúvidas espirituais? Não é porque eu faço parte dessa coluna, que eu sou guerreira, que eu oro, que eu não tenho dúvidas. E nesses momentos de dúvida, é aí aonde eu me entrego mais ainda. Eu tenho mais essa intimidade com Deus. É onde eu me pergunto, Deus, o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso para ter a certeza, a convicção daquilo que eu estou orando? Principalmente quando eu oro por alguém. Quando alguém me pede oração. E aí, na hora, assim, às vezes a gente trava um pouco, né? Porque é muito sério a gente orar por uma pessoa. A gente faz presbitério aqui, né, pastora Tainá? Sim. Aonde a gente sabe que a gente vai ali orar e profetizar na vida de uma pessoa. Então ali eu preciso, naquela hora ali, eu preciso ter muita certeza do que eu vou falar. Então eu peço inspiração de Deus, eu peço para que Deus coloque a certeza no meu coração, para que eu consiga lidar com essas dúvidas. E acima de tudo, oração, o evangelista Tati, porque a gente precisa ter essa intimidade com Deus, a gente precisa ter essa comunhão com Deus, porque senão fica alguma coisa vazia, né? O meu chamado é esse, o meu chamado é a oração e eu me sinto bem nisso. Então, assim, principalmente quando eu oro por alguém, eu vejo que aquilo que aquela pessoa estava esperando aconteceu. Então fica dicas para as meninas em casa, né? Que o segredo é a oração, né? É a intimidade com Deus. Tem muita gente que quer tirar no palitinho, cara ou coroa. Isso não dá certo não. Funciona. Não funciona. funciona. É joelho dobrado. Exatamente, e céu ligado. jejum. Oração, né? Isso aí. Precisa ter oração e ação sobre todas as Exatamente, coisas, né, profeta? sim. E mais uma pergunta para você. Eu entendo que a oração, ela tem um papel muito importante nas nossas vidas e ela precisa ser diária. Sim. E eu gostaria de saber qual que é a sua rotina de oração, o que você faz, se você tem um plano, uma escala, o que você faz para você orar, para você ter essa constância? Me conta o seu segredo. Assim, eu já falei várias vezes aqui na igreja, eu tenho muito de orar enquanto eu estou indo para o trabalho. Porque eu levanto de manhã, às vezes não dá tempo, é correria, né? A gente que trabalha fora, chega em casa, tem que fazer tudo de novo. Então, assim, eu oro muito dentro do ônibus. E um dia específico, assim, que eu tiro pra ficar, tipo, 1 hora de joelho orando, é no sábado. No sábado pela manhã eu tiro esse horário, esse tempo,
Inclusive, eu faço aqui na igreja junto com outras meninas de oração. E a gente faz esse período de oração no sábado. Mas assim, eu fico 24 horas orando em pensamento. Às vezes eu recebo mensagem no celular pedindo oração. E aí eu fico, Deus vai na frente, Deus vai. Às vezes eu me tranco no banheiro. Já tive essas escapadinhas também. A Taira também, a pastora já teve Com também, certeza, banheiro é gabinete. É gabinete do crente, né? Banheiro. Eu, no meu serviço, é o banheiro e a cozinha. É. Eu me retiro para trás, para a cozinha também. E ali eu entro no meu momento de oração. Às vezes que tem algum pedido, às vezes, né, que alguém manda alguma mensagem, alguma coisa. Aí... E também várias experiências dentro de ônibus também. Né? Eu acho que é um tempo que a gente tem com o Senhor, assim, de meditação, tudo. Tirando a pia, né? A pia da cozinha. A pia que eu diga. A pia, na verdade, pra mim, é mais como se fosse uma terapia mesmo, uma conversa com Deus diária. Então, quando eu tô estressada, quando eu quero ter algum papo, eu acho que Deus, ele fala muito comigo ali no lavar da louça, sabe? Então, quando eu tô lavando a louça, eu sinto muita presença de Deus. Parece que aquelas águas, conforme a louça vai acabando, vai saindo, vai tirando todo aquele cansaço, aquele estresse, toda a ansiedade. Mas a oração mesmo, eu acredito que uma das maiores experiências que eu tive com Deus realmente foi no gabinete, que é no banheiro, que são esses momentos de intimidade, durante uma rotina que talvez seja a mais louca possível de falar, igual a senhora falou, que ora no ora no caminho, né, no ônibus. Então tem a intimidade, que é um lugar cheio de barulhos, com muitas pessoas. Pode ser que um dia Deus te tome lá. Pensou a senhora sair pulando no mistério? Inclusive, eu já chorei dentro do ônibus. Orando em pensamento, lembrando daquela situação, daquele pedido de oração, e eu começo a chorar, e aí eu começo a limpar as lágrimas rápido. Eu já falei, não vou chorar. Eu dou uma disfarçadinha. São experiências, assim, que marcam a vida da gente, né? Mas que são muito boas. É bem interessante, né? Porque as pessoas acham que ter uma vida com Deus é só dentro da igreja, ou então seu momento de oração só pode ser dentro de um quarto com o joelho dobrado. E o Senhor quer dizer que Ele está conosco em todos os lugares, né? Exatamente. Ele está disponível para a gente a qualquer hora. A hora que você quiser falar com Deus, não tem uma regra. Não precisa ser só de joelho, não precisa ser de olho fechado, não precisa ser, né? Precisa só de sinceridade, né? Com o Senhor, né? Sim. Sinceridade, intimidade. E deixa eu te perguntar, nessa sua vida de oração, assim, você já teve alguma experiência, assim, que foi marcante pra você, assim, que foi de uma cura, uma resposta, assim, que você achava que aos seus olhos poderia ser impossível, mas você orando com fé, acreditando no Deus que você serve, você saberia que Ele podia fazer, Ele te respondeu? São várias experiências. Inclusive, numa dessas viagens que o apóstolo fez para os Estados Unidos, a gente reuniu, né, as guerreiras, nós nos reunimos na igreja para fazer uma oração, para que Deus venha guardar a vida dele, né? E nesse dia específico, quando nós estávamos orando, eu de joelho, eu senti uma dor horrível, dor de parto mesmo. Eu lembrei de quando eu tive a minha filha. E aí eu senti aquela dor que eu não conseguia levantar do chão. E aí quando eu consegui levantar, que eu falei, Deus, que dor é essa? E Deus falava no meu coração, filha, tô eu dando filhos espirituais pro apóstolo. E aquilo, sabe, me encheu de orgulho, porque eu pude sentir aquela dor, sentir a dor do que o apóstolo estava lá nos Estados Unidos tendo filhos espirituais. E hoje, a gente sabe que ele está lá de novo, né, nos Estados Unidos, e hoje ele tem vários filhos espirituais. Então, isso foi algo que Deus falou comigo, e hoje eu posso ver que está se cumprindo aquela profecia que Deus me deu, aquela dor de parto que era de filhos espirituais que ele estava... Nossa. Que estava nascendo lá nos Estados Unidos. Coisa linda, né? Porque fala que crescer dói, né? Sim, então, mas foi uma dor assim, sabe, muito estranha, que eu falei, como é que eu vou conseguir levantar daqui?
Então, mas assim, aí eu orei a Deus de novo, Deus, o que é isso? Deus falou no meu coração e eu consegui levantar. E uma das outras experiências que eu tive faz pouco tempo foi, eu estava orando por uma pessoa, pode citar nomes? Pode. Pela vida da Ingrid. A Ingrid, ela faz parte da nossa igreja, e eu orando ali por ela, numa hora de impartição, na hora do culto, e naquela hora eu orei por ela, e Deus falava no meu coração, fala pra ela que eu só vou agir a partir do tamanho da fé dela, para ela colocar a fé dela em ação, em prática, que eu vou abrir a porta. E aí, quando isso foi num domingo, quando foi na terça-feira, ela compartilhou comigo que ela tinha conseguido a porta de emprego que ela estava pedindo para Deus. Que ela colocou a fé dela em ação e ela falou que foi lá fazer a entrevista e ela conseguiu o emprego que ela queria, no horário que ela queria, do jeito que ela queria. Então, assim, isso nos inspira, né? Isso nos dá mais vontade para trabalhar para esse Deus. Porque não é sobre nós, né, pastora? É sobre Deus, é sobre o que Ele é sobre o poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Então, assim, é maravilhoso. É muito bom. E como o senhor fala na palavra dele, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus, Exatamente. né? Mas quando você tem fé e coloca ela em prática, Sim. o céu se move, Sim, né? exatamente. E Deus se encarrega de todas as coisas. Sim. Rô, como que você lida com a fé na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos fora da igreja? Com as guerreiras, porque você é líder também de um ministério de mulheres com diferentes opiniões, com diferentes personalidades e também com muitas questões familiares, problemas. Como que você lida com essa questão? Então, na minha casa, o meu esposo, ele ainda não se converteu. Mas, enquanto, muitas das vezes, eu tento conciliar. Muitas das vezes ele fala assim, Rosita, não vai na igreja hoje, fica comigo. E aí eu acabo cedendo. Mesmo porque, assim, eu sou casada e a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. 100%. Então, assim, eu preciso cuidar do meu esposo, preciso cuidar da minha filha, preciso cuidar da minha casa. Mas, assim, o que me dá, assim, mais força, mais entusiasmo para fazer tudo isso, tudo que eu faço, que é nas quintas-feiras também, como eu sou responsável pelos cultos, é uma carga, assim, um pouco pesada. Pesada que eu digo assim, porque trabalho fora, tenho que cuidar da minha casa. Então, assim, eu tenho que tentar, eu tenho que fazer o máximo para não dar conflito dentro da minha casa. Então, assim, eu tento conciliar a minha casa, o meu trabalho, o meu ministério na igreja. Assim, o mais leve possível que eu posso fazer. Com relação à coluna, as meninas, a qual elas estão comigo, eu lidero. Como você falou, pastora, é difícil, porque cada uma tem uma opinião diferente. Então, eu tento conciliar, eu tento mostrar para ela o melhor de mim. E o meu melhor, que eu tenho certeza que eu tenho, é o amor. É o amor, porque eu acho assim que sem amor, essa vai ser uma das únicas coisas que vai ficar em nós, que é a fé, o amor. Então, assim, eu tento passar isso para elas. E quando eu vejo que eu não consigo, eu converso muito. Eu chamo atenção, são pessoas diferentes, pessoas difíceis, mas que são uma bênção, que são muito usadas por Deus. E a gente tem que aprender a lidar com pessoas diferentes, né? Foi por isso que Jesus escolheu os discípulos, um de cada jeitinho, para colocar, para andar junto. E eles tinham que aprender a lidar com o outro e com a diferença do outro, para poder se desenvolver no reino, né? Para poder andar no reino, porque o reino de Deus é isso. Eu sou diferente de você, você é diferente da Tainá. Cada uma tem um propósito, cada uma tem um chamado. Mas quando eu ajunto o que eu sei, o meu propósito, o meu chamado junto com o seu, a gente fica mais forte e a gente avança no reino. Sim. Né? Então, com as diferenças, né? Que nem a gente fala que a mão tem 5 dedos, mas cada dedo é diferente do outro. Mas se você tirar um, ele faz falta. Faz falta, sim.
E assim são as pessoas, né? Sim. E a senhora falou um pouquinho sobre as guerreiras. Eu costumo dizer que Deus, ele revela os segredos dos nossos corações para grandes profetas, né? E eu digo que no ministério de guerreiros apostólicos tem muitas mulheres de Deus, tem mulheres usadas, tem mulheres que trazem as suas relações, que tem, né, a sua vida, tem a sua família, tem o seu trabalho, mas são mulheres que estão disponíveis para o reino. São mulheres que nunca se negam a nos ajudar em oração, porque são mulheres que nos incentivam a orar, nos incentivam a buscar. E eu gosto muito disso porque eu vejo, né, aonde Deus trabalha. E eu me alegro de dizer que Deus revela os segredos dos corações para essa coluna muito especial, que eu tenho uma paixão, assim, de coração. Me sinto privilegiada por isso. E assim, Rô, voltando um pouquinho mais para a parte pessoal, qual valores cristãos, assim, que você acha, que você considera, assim, essenciais, mais importante? Você falou que você tem uma filha, né? Que você tenta passar para sua filha. O que você fará para as mulheres que estão em casa também, que têm filhos? Às vezes tem filhos que não são cristãos ou que são cristãos. Qual valores, assim, que você acha importante? Assim, primeira coisa que eu acho importante, assim, de valores para você passar para os seus filhos, para as pessoas que você ama, é diálogo, é conversa. Boa. É mostrar para eles que existe um Deus. Eu gosto muito disso. Sempre que eu converso com a minha filha, sempre que eu instruo ela de fazer jejum, de orar, eu chamo ela para orar junto comigo, chamo meu esposo para vir para a casa do Senhor. Assim, mas é isso, é conversar, é diálogo. É perguntar, filha, como você está? Filha, você precisa de alguma coisa? Vamos orar juntos? Vamos jejuar junto? Eu sei que tem muitas famílias aí fora aí que têm os seus filhos que hoje estão afastados, que não querem saber de igreja. Porque o inimigo, ele trabalha muito na mente, né, Tati? E assim, na vida dos jovens é mais nítido ainda. Porque, assim, nós já temos mais experiência, os jovens não, eles estão começando agora. Então, assim, o inimigo trabalha muito nessa parte. Então, a importância do pai, de uma mãe, mesmo que não seja evangélico, mas, assim, é diálogo, é conversar, é mostrar a verdade, é falar aquilo que é certo, aquilo que não é. E, assim, acima de tudo, muito amor, muita dedicação. Porque é um privilégio ser mãe. Você falou que a mãe, ela, mesmo ela não sendo cristã, né? Eu posso falar da minha mãe, que a minha mãe, ela sempre esteve na igreja, mas eu digo pra ela que ainda ela não teve um verdadeiro encontro com Cristo, né? Mas todas as vezes que eu precisava algo pra igreja, todas as vezes que eu saía da casa da minha mãe com uma roupa, minha mãe olhava assim, tá certo? Tá bom pra você ir na igreja? Então, realmente, o papel da mãe é muito importante, muito seja importante. Ela cristã ou não. Sim. A mãe, ela tem um papel principal de instruir seus filhos, né? De trazer ali o seu filho à realidade. E a mãe, ela pode ir além. Por isso que eu falo que a mãe é tão especial, porque fala que a mãe é o segundo coração de Deus. E eu tenho isso pra mim muito especial. Então, Deus vê a mãe como algo muito importante, senão não falaria isso. Então, a mãe tem um papel. Ele compara o amor dele com o de uma mãe, né? De uma Porque mãe. Uma mãe, o filho, ele estando certo ou errado, ele prestando ou não, é o filho dela. Sim. Ela mata e morre por ele, né? Ela é que nem uma leoa pra defender, né? E o Senhor compara muito isso, né? O amor dele com o amor de uma mãe. É claro que o dele é maior, né? Porque na palavra dele ele fala, pode-se uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, né? Que é coisa já difícil. Sim. Mas ele jamais esquecerá dos seus filhos, sim, né? Sim. E quando a gente é mãe, a gente tem umas experiências, assim, muito doidas. Porque muitas das vezes eu senti que a Aline estava passando por alguma coisa que não estava certo. Ou quando eu percebia que ela estava fazendo algo de errado. Quantas das vezes eu levantei da cama e eu chegava no quarto da Aline para ver se estava tudo bem. E às vezes me deparava com ela ainda mexendo no celular. Na adolescência dela, quando ela estava na escola,
Nossa, foi uma fase difícil, porque até então, como eu falei, eu ainda não tinha tido aquele encontro ainda, sabe, assim, de verdadeiramente com Deus. Então, assim, foi um momento muito difícil. Inclusive, a minha cunhada, ela está passando por uns probleminhas, assim, com a filha dela, assim, sabe? E eu conversando com ela, falava, Cris, você precisa conversar mais com a sua filha, você precisa ser mais presente, você precisa demonstrar mais amor, mais carinho. Porque hoje, a minha filha, ela é minha companheira. Ela me acompanha desde criança, era nos guerreiros, era na igreja. Então, assim, muito diálogo, é muito bom essa convivência que a gente, quando a gente tem com o filho. Só quem é mãe entende onde você chegar. Com certeza, eu vou chegar. A Tá ainda não sabe, É. né? E o caminho é muito importante, porque inclusive ela é líder e a filha tá se tornando uma grande líder de a jovens, gente trazendo acaba tudo que sendo aprende com uma a mãe. referência, É um né? espelho. Sim, Acaba sendo uma referência, né? Aqui, porque falam que os filhos, eles imitam, ainda mais quando são pequenos, né? Eles acabam imitando o que os pais fazem, É a né? referência. Os Então, pais como são a ela primeira falou, referência. ela cresceu trazendo a filha acompanhando ela. Por mais que ainda a filha não entendesse, mas agora maior, ela já consegue entender e assimilar que aquilo que ela era mais jovem, que ela via, hoje ela consegue colocar em prática, né? Sim. E esse negócio de a mãe sentir, né, quando algo está acontecendo com o filho, isso é muito nítido, né? Às vezes, às vezes a Grazi, as meninas já sabem que eu também tenho filha, e às vezes a Grazi fala assim, meu Deus, mãe, mas não dá pra fazer nada, Deus conta tudo pra senhora. Chama Deus de fofoqueiro. Aí eu falei, quem tem vida com Deus, você sabe que Deus conta tudo, não adianta você me esconder porque Deus revela. E ela fala assim, minha mãe não pode abrir a boca, o que acontece? É bem assim, né? É isso aí. Mas é bom a gente ter uma vida com Deus, porque Deus, ele nos guarda, mas ele também nos precavê de muitas coisas, né? Sim. Que nem você falou, né? Às vezes você sentia, ia no quarto, tentar ver como que ela tava, ou às vezes tem aquele pressentimento de que alguma coisa não vai acontecer. Isso eu passei nessa semana. 2 dias atrás, o meu patrão estava no serviço e o meu patrão ia subir na laje para arrumar, que estava tendo um vazamento, uma infiltração. E eu falei para ele assim, não sobe. Aí ele, não, Tati, eu preciso arrumar, é rapidinho. Então eu falei, não sobe, vai chover, é melhor você nem subir. Eu falei, esse negócio de laje não é muito bom. Aí, realmente, começou a chover, ele não subiu. Quando foi no outro dia, que eu cheguei de manhã, a gente tem costume de tomar café junto, ele tomou café comigo e falou, vou subir na laje. Aí eu falei, mas tu vai subir mesmo na laje? Você é teimoso, hein? Aí ele deu uma risadinha, aí ele falou, não, eu já tô acostumada. Aí eu falei, por favor, não vai me cair daquela laje. Se passou 1 hora, ele caiu da laje. Quebrou 2 pernas e 1 braço. Meu Deus. Então, tem coisas assim que a gente temos que ficar atentos, né? Que às vezes a gente pensa que é loucura da nossa cabeça, que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, mas o Senhor, ele avisa antes, né? Sim. Ele dá sinais e a gente às vezes fala assim, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Isso acontece comigo. Depois que as coisas passam, a gente vai entender que Deus estava ali dando sinal. A todo tempo. Sim. Mais uma pergunta, profeta. Você falou um pouco da Aline, né? Da sua filha, do seu esposo. Mas eu queria te perguntar da prática da fé dentro da sua família, falando da sua parentela. Lá na sua mãe, suas irmãs. Como que funciona? Olha, eu digo que eu sou um exemplo como serva do Senhor para minha família. Amém. Glória a Deus. Porque, assim, a minha mãe, para a honra e glória do Senhor, hoje ela já aceitou a Cristo. Ela, junto com a minha irmã lá em Boituva, eles são da Congregação do Brasil. Amém. Meu pai não ainda. Mas, assim, eu vejo a diferença quando eu chego lá. Inclusive, assim, eu teve uma vez que eu nunca fui, assim, de dar carinho pro meu pai, de abraçar, de dizer que o amo. E nem ele comigo, porque, assim, a família, assim, é meio assim... A criação. A criação é diferente, Então, nesse dia, eu cheguei lá na casa da minha mãe, coloquei uma cadeira, mandei meu pai sentar, pedi pra minha mãe sentar em outra,
E ali, eu até me emociono porque eu consegui fazer algo que eu nunca tinha feito. E ali eu pude, sabe, fazer uma homenagem para os meus pais. Falar para eles o que eu sinto por eles, o orgulho que eu sinto deles, o exemplo que eles são para mim. E aí, quando eu vi as lágrimas do meu pai correndo, assim, eu falei, ai, Deus, obrigada, eu consegui. Eu consegui passar esse amor. E assim, eu vejo as minhas irmãs, elas me mandam mensagem, elas falam, nossa, elas me chamam de Zeilda. Nossa, Zeilda, eu tenho um orgulho de você. Eu tenho um orgulho, elas me pedem oração. Eu sei que eu sou uma referência para elas. Amém. Porque quando eu chego lá, eu faço a diferença. Eu vejo todos eles sentam na mesa, eles bebem, eles brincam, eles farram, mas eu não faço parte mais daquela mesa, pelo menos da mesa de bebida. Então, assim, eles podem ver a diferença. Às vezes eles nem me oferecem mais. Porque eles sabem que eu não bebo, então, assim, eles nem me oferecem mais. Mas quando eles se juntam, todo mundo ali, eles bebem, eles farram, mas eles veem a diferença em mim e sabem quem eu sou em Cristo. Amém. E a senhora é uma grande mulher de referência, até porque conheço há muitos anos, desde criança, né? E sei o quanto Deus fez, porque eu me lembro quem era a Rosilda, quem é hoje a profeta Rosilda, todas as inseguranças, quando a senhora fala os medos que a senhora sentia de pregar, de ministrar, de orar. E me conta mais sobre o que você faz, o seu ministério, como que é hoje ser uma guerreira apostólica? Qual o propósito disso? Olha, pastora Tainá, o propósito de tudo isso é fazer a vontade do meu Deus. Mas o que é ser uma guerreira apostólica? Como eu descobri o meu chamado? Como eu falei, o que eu aprendi até hoje, eu agradeço a Deus principalmente, né? E segundo aos meus apóstolos, meus líderes espirituais. E num desses encontros, numa dessas experiências que eu tive com o Senhor, eu estava orando. Até então, eu só era diaconisa na igreja. E ali eu orando... Uma bela diaconisa. Sempre teve amor, antes de se tornar uma líder. Sim, e sempre falava, não quero ser nada na igreja. Eu não quero pregar, eu quero ficar sempre só assim, limpando a igreja, arrumando a igreja. E numa desses dias que eu estava orando, estava a apóstola lá na sala. Não era nessa igreja, era na outra. E ali, eu comecei a orar e eu orava por tudo, assim, sabe? Quanto mais orava, mais vontade eu tinha de orar, mais eu queria orar, mais eu queria fazer. Então, ali naquele momento, eu descobri qual era o meu chamado. O meu chamado era de ser uma intercessora. E assim, daquele dia em diante, assim, o meu prazer, a minha vontade, o que eu sinto orgulho de fazer é oração. Eu prego, né, pela misericórdia de Deus, de vez em quando. Muito bem, prega muito bem, muito bem. E assim, mas o que me satisfaz, o que me deixa feliz, o que me deixa realizada, o que eu sei que é o meu chamado mesmo e que eu faço com muita vontade é a oração. Quando eu estou aqui na igreja, e assim, até às vezes eu passo dos limites, né, um pouquinho na hora do culto. Como diz a minha irmã, oração não é que é demais. Chamou, tô indo. Mas é muito bom. E que ver bom é quando você é convidada para ir fazer uma oração na casa de... Eu gosto muito dessa parte de fazer evangelismo nos lares. E coisa boa é quando você chega, outro dia, eu contei até aqui na igreja, outro dia a gente foi fazer uma oração, uma visita na casa de uma pastora aqui da igreja. E o esposo dela ainda não tinha aceitado Jesus. E conforme a gente ficou lá orando, a gente foi falando de Deus para ele... falando do amor de Jesus, que Jesus ele cura, que ele liberta, que ele transforma, que ele abre porta, que o sangue de Jesus tem poder para tudo. No final a gente fez a pergunta para ele se ele aceitava Jesus. E ali ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Ali foi assim sobrenatural. E depois ele começou a mandar áudio para todas as guerreiras que estavam lá, agradecendo por aquela tarde, por o que ele sentiu. Então, isso assim, não tem preço, né? Isso vale a pena todo esforço, todo jejum, toda oração. Eu me sinto realizada. Uma alma vale muito, né? Sim. A gente vê assim. Sim. E deixa eu te perguntar, você já enfrentou algum desafio ao tentar seguir a vontade de Deus assim? E como que você superou isso?
Eu já tive vários desafios, mas o que mais me machuca, assim, que eu ainda sinto muito, mas que eu continuo orando, pedindo para Deus, é com relação ao meu marido, a salvação dele. Porque, assim, uma das coisas que ainda me irrita, eu vou usar essa palavra, é que ele bebe. Então, assim, quando ele bebe, eu vejo que ele não é mais o meu esposo. Eu vejo que acontece algo assim que transforma. Eu olho pra ele, eu olho pro rosto dele e eu não vejo meu esposo. Então, assim, essa luta ainda eu não consegui ainda superar. E isso ainda me machuca muito. Mas eu tenho pedido muito a Deus sabedoria. Peço ajuda para os meus apóstolos com relação a isso também, porque não é porque eu sou uma guerreira de oração, que eu sou profeta, que eu não preciso de ajuda. Sim. Todas nós precisamos. Porque às vezes tem mulheres que acham que porque a gente tem algum cargo Sim. ou vive dentro da igreja, que a nossa vida é perfeita, que não passa a dificuldade, que não passa as limitações, ou que tem um casamento perfeito. Então, e que isso também sirva de um testemunho, né? Porque você é uma mulher de oração, você guerreia pela vida de outras pessoas, Sim. mas você também tem as suas lutas, você também tem as suas batalhas, né? Sim. Acredito eu que é por um tempo, né? Porque pro Senhor nada é impossível. Nós cremos. Há um tempo para todas as coisas, né? Tem hora que eu acho que a gente se questiona, né? Muitas por não vezes. Entender, né? Por que, Senhor, Muitas. né? Eu oro, né? Busco tudo, né? Mas eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que creem e servem ao Senhor. Eu acho que o Senhor tem um propósito, né, em cima disso também, por ele estar ainda permitindo ainda, né? Mas eu creio também que na hora que o Senhor tocar nele, porque, como você mesmo falou, né, às vezes ele até vai na igreja, né? Sim. Mas a gente fala que, assim, o falar é do homem, né? Mas somente quem pode convencer é o Espírito Santo. E eu acredito que ele está trabalhando nele de dentro para fora, né? Sim. Porque quando realmente ele tiver um encontro com Deus, né, vai ser para permanecer, vai ser para te acompanhar. E às vezes ficar até mais crente do que você, né? Não, uma das minhas orações é exatamente essa. Eu falo para Deus, lógico que eu quero meu marido na igreja, mas assim, quando o Senhor converter ele de verdade, eu quero que seja assim para sempre. Porque, por completo, exatamente. Porque eu vejo pessoas que aceitam Jesus, se batizam, mas se afastam. Com o tempo, saem da presença do Senhor. Sim. E eu falo para Deus, quando você converter meu esposo, quando você levar ele para a igreja, eu quero que ele seja liberto por completo, mas que ele não volte mais para trás. Sim. Porque eu sei como é difícil, né? A pessoa, ela serve a Jesus por um tempo, depois, quando se afasta para voltar de novo para os caminhos do Senhor, é muito difícil. É uma luta espiritual muito grande, sim, né? Ou você falou que é um grande desafio hoje o seu esposo não estar na igreja, isso te machuca muito ainda, mas eu vejo dentro de ti o cuidado, né? O amor, mesmo assim que você tem pela sua família, você não abandona, né? Você não esqueceu dele, você acredita que Deus pode fazer. E também esse é o seu propósito, também faz parte do seu testemunho de você estar aqui, sendo uma guerreira apostólica, sendo uma mulher de oração, e você também ainda tem os testemunhos da sua vida, da sua experiência. Nada mais é mais importante do que nós contarmos o nosso testemunho. Você Sim. conta o testemunho de muitas pessoas, porque você ora por muitas pessoas, não só dentro da igreja, mas acredito que fora também da igreja, né? Por ser uma mulher de referência, por ser uma mulher de oração, por várias pessoas já te ver com esse olhar de ajuda, de acolhimento, de amor. Então, eu acredito que o seu testemunho também é muito importante falando de você, né? E agora a gente falando mais um pouquinho da sua coluna apostólica, da coluna de guerreiras, você disse, me conta como você se identificou, como que foi, assim, quem te convidou, se você mesmo sentiu, como que nasceu essa coluna? Então, a coluna dos guerreiros apostólicos, ela foi uma visão que Deus deu para o apóstolo e foi confirmada através da nossa querida irmã Norma, que hoje dorme no Senhor. E essa coluna dos guerreiros, ela começou com essa visão. A Norma começou a fazer a oração na casa dela. E aí, Deus deu nome para essa coluna, através da vida do apóstolo.
E a coluna dos guerreiros apostólicos, ela é como se fosse uma tropa de elite. O apóstolo sempre fala isso. É mesmo? É uma tropa. Porque ali nós estamos na oração, na batalha espiritual, ali a gente está de frente para a guerra. Então, assim, a gente tem que estar com os nossos escudos preparados, as nossas armas preparadas, a nossa vida em oração. Tanto é que a coluna dos guerreiros apostólicos, ela nunca foi de muitas pessoas. Ela nunca chegou a 10 pessoas na coluna. No máximo, 5, 6 pessoas na coluna dos guerreiros. E, assim, eu aprendi que para entrar na coluna dos guerreiros apostólicos, não é eu, a líder, que chego e falo, ó, você pode entrar na coluna. A pessoa que entra na coluna dos guerreiros apostólicos, Deus fala com o apóstolo, e aí o apóstolo chama a pessoa para conversar, e aí a pessoa pode entrar nessa coluna dos guerreiros. Porque ali é algo espiritual que não é só uma oração, assim. Porque tem aqueles... Antigamente, quando eu não era da Mensageiros, tinha o grupo de oração da igreja, que era com as irmãs, aquela oração que fazia ali. Mas não, os guerreiros é diferente. Os guerreiros apostólicos são pessoas que estão ali preparadas para batalhas mais pesadas, mais intensas. É porque ali a gente está na luta diretamente com o inimigo. A gente... de sábado aqui nas guerreiras, às vezes é muito forte. É coisas assim de você ver coisas. Eu já tive visão aqui dentro da igreja assim que eu nem posso falar aqui em público. Mas que eu entendo que ali estava acontecendo pecados na igreja. E quando a gente começa a ter essas visões, a gente já chega diretamente para os nossos líderes e fala. Então o mundo espiritual é real. É real. Não é brincadeira. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Se você quer realmente viver uma experiência e entender o que é o mundo real, começa a pedir. Começa a pedir. Mas assim, se santifica, busca, ora, jejua. Porque tem retaliação, né? Exatamente. Mexer com o mundo espiritual não é fácil. Não é. Porque se você não estiver preparada, você traz retaliação para você ou para quem está perto de você. Tem que saber, o que eu falo, tem que saber entrar e sair. Exatamente. Eu lembro de uma vez que... O apóstolo já contou várias vezes esse testemunho aqui na igreja, mas eu lembro que logo no começo, quando eu fui separada para ser profeta, aconteceu uma situação de uma menina que estava endemoniada há 7 dias. Conta. Todos querem saber dessa história. E aí, o apóstolo me liga, eu estava trabalhando, me manda mensagem, filha, vai lá na casa da amiga da Evelyn, que a menina tá endemoniada já faz 7 dias. E o negócio tá feio lá. Eu nunca tinha tido experiência com expulsar demônios, essas coisas. E aí eu falei, Márcia, vamos. Só que quando ele falou, eu já tinha comido. Não tinha me preparado, não tinha feito meu jejum, que eu gosto de tirar tudo, né? E aí eu falei, não, mas eu vou. Toda corajosa, né? Vamos pra guerra. Pegou o escudo. Já orei, tô preparada. Chamou a tropa de elite. Aí chamei, na época tava a Cida ainda, né? Tava a Cida, a profeta Márcia. E aí a gente foi. Chegamos lá com a Evelyn, né? Eu cheguei lá, né? Então, de inocente, fui ler a Bíblia, né? Muito bom. Comecei a ler a Bíblia, a minha menina fazendo café. E assim, a gente chegou, cumprimentou ela, mas ela não olhou pra nossa cara. Do jeito que ela tava fazendo café, ela continuou. E aí, eu falando da Bíblia, quando daqui a pouco a Márcia falou assim, Rosilda, para. Não é ela que tá ali. E aí já começou. Ela já começou a falar estranho, já começou a fazer aqueles gestos que a gente sabe que faz com as mãos. E aí, só que aí, as pessoas que estavam ali não tinham muita experiência de expulsar. E a menina já estava 7 dias. Então, assim, ficou muita gente em cima da menina. Deixa eu ver, acho que era eu, a Márcia, a Cida, a Evelyn, a mãe dela e o namorado dela. 6 pessoas segurando a menina. E ali um expulsava de um lado, outro expulsava do outro. E aí ele não saía, a menina já estava ficando cansada. Aí a Evelyn falou assim, não dá. Isso daí a gente ficou 1 hora e pouco, quase 2 horas ou mais, tentando.
E aí a gente não conseguiu, porque ali não tinha uma voz de comando. Não tinha uma pessoa específica para falar assim, não, eu vou expulsar e vocês ficam só intercedendo. Deixa eu sozinha. Não, todo mundo expulsava ao mesmo tempo. Então aí a Evelyn ligou pro apóstolo, o apóstolo veio. E o impressionante, quando você tem essa intimidade, quando você sabe o que você está fazendo, quando você já tem essa experiência, o apóstolo simplesmente chegou e falou assim, afasta-se todo mundo. E eu lembro que ele pegou um óleo que ele tinha ungido num frasquinho e derramou sobre a menina. E ainda a menina estava endemoniada ainda. Nossa, mas não foi 5 minutos. Não tinha mais demônio. A menina já estava chorando. A menina já estava abraçada com o apóstolo. E eu fiquei assim. Eu lembrei dos discípulos. Quando Jesus falou assim, que eles perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí Jesus vira para ele e fala, porque tem cascas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, a gente sabe É que a chave. não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer maneira. Exatamente. Para você ir, você precisa estar coberta de jejum e oração, com certeza. E até porque quando a gente faz um jejum, a gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, quando a gente chega num local assim, ou algo espiritual acontece, automaticamente você fica sensível para entender o que está acontecendo, né? Sim. Porque até então, se não, você não está preparado, você acha que é normal, né? Tem muitas mães que têm filhos que estão em casa passando, né? O inimigo usando, e às vezes ela acha que é rebeldia, às vezes ela acha que é um menino mal criado, e às vezes não é, né? Ou um esposo também, que às vezes tem uma atitude, né, que acaba se achando que ele está fazendo isso por ruindade ou por alguma coisa, e às vezes não é, né, é espiritual. Sim. Então, através da oração, através do jejum, né, através de uma vida com Deus, porque é tudo um complemento, né? Tem que ter uma vida com Deus também, querer andar nos caminhos do Senhor, para você poder entender e saber lidar com essas batalhas, né? Porque isso são batalhas espirituais. Inclusive, enfrentamos uma grande batalha para estar aqui hoje. Exatamente. Gravando esse programa. Que dia! E não Sim. deixa de ser uma batalha espiritual, porque a gente está em jejum, nós estamos em oração. E são coisas que é para gravar um programa, para alcançar vidas. Exatamente. E muitas vezes a gente não identifica que é uma batalha espiritual. Sim. E somente com a oração, com o jejum, com a ligação nos céus que a gente pode entender aquilo que a gente está passando naquele momento. E assim a gente lutar. E nós estamos aqui, porque nós lutamos. E o nome do Senhor prevalecer, né? E vai ser glorificado. Isso é o mais importante, Exatamente. né? Então fica a dica aqui, né? Para você que se diz espiritual, que se diz assim forte em Cristo, assim, tomar cuidado quando você for debater, quando você for tentar expulsar essas coisas das vidas das pessoas. Por quê? Eu lembro, pastora Tainá, não sei se você estava nesse dia, a gente estava na igreja e estava numa sexta-feira de batalha espiritual. Lembra a mãe do Júnior? Sim. Lembra aquela moça que entrou endemoniada lá dentro da igreja, Sim. que ela destruiu as cadeiras, tudo? E aí a mãe dela... Como que era a mãe dela? Não lembro agora. Não lembro, mas enfim. Enfim. Ela segurou a menina, ela não conseguia segurar a menina deu uma pesada no peito dela, que ela foi parar no hospital. No decorrer da semana. E aí, com tudo isso, eu lembro daquela passagem de Paulo, onde eu li ontem, só que eu não completei tudo. Onde Paulo, Deus fazia milagres através da vida de Paulo, né? Ele expulsava os demônios. E aí, existia um grupo de judeu que foi tentar expulsar demônios da vida de um homem. E aí, quando eles chegam até lá, eles falam assim, eu expulso você em nome do Deus que Paulo serve. E aí o demônio vira para ele e fala, Paulo eu conheço, Jesus eu sei muito bem quem é, e vocês quem são? Então assim, eles além deles serem envergonhados porque eles não tinham autoridade para fazer aquilo que eles iam fazer, eles ainda apanharam, né? Ainda levaram uma surra para ficarem espertos. E é tão real que o diabo foi até o deserto tentar Jesus. Sim.
e é desafiador, e lançava diversas coisas para Jesus, e a palavra, o poder e a confiança em Deus prevaleceu. Sim. E o diabo, ele vai perder desde que você tenha comunhão com Cristo, desde que você esteja em oração com Cristo e tenha certeza daquilo que Deus representa para você. Sim. Mas você precisa estar preparado. Exatamente. Posicionado, né? É que nem eu falei, tem que ter uma vida com Deus, né? Não é só falar, eu leio a Bíblia, eu escuto pregação, eu vou à igreja, né? Porque, como a Rô falou, né? Ontem foi ministrado isso sobre multidões e discípulos, há uma diferença, né? Porque muitos hoje só querem escutar a palavra, ter milagres, mas não quer uma vida com Deus, não quer uma comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus, sem uma vida com Deus, você não chega a lugar nenhum. Não dá. Né? Dá pra gente sobreviver sem amigos, sem dinheiro, mas sem Deus não dá. Até sem água. Porque A ele gente falou, não consegue, mas sem Deus. Ele é o caminho. Ele é o caminho para tudo, ele é o caminho para a salvação, ele é a resposta que você precisa. Quando Moisés pergunta para ele, quando ele manda Moisés ir até o faraó, e aí ele fala para Moisés pergunta para ele assim, mas eu vou chegar lá e vou falar que quem me mandou? E ele falou assim, fala que o eu sou, porque ele é tudo que a gente precisa. Na hora da angústia, na hora da tristeza, a porta fechada, a cura, tudo que a gente precisa, a gente encontra no Senhor. Sim. Sem dúvida. Coisa linda. Bom, agora eu quero fazer mais uma pergunta, essa última pergunta. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui, é muito importante. Quando eu e a Tati conversou que nós iríamos iniciar a série Disponíveis para Avançar, eu falei, Tati, vamos chamar uma pessoa que é muito importante, que precisa participar, que precisa contar a história dela, que precisa falar do princípio de tudo, porque o princípio de tudo é a oração, é o jejum, e automaticamente veio a senhora como referência. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Rosilda é uma guerreira. Uma guerreira com certeza, porque é como eu falei no princípio, no começo do programa, eu era uma mulher improvável. E hoje eu sou líder de uma coluna, de uma igreja, aonde eu tenho vivido coisas assim sobrenaturais. Essa semana para mim tem sido assim surreal. Eu não sei explicar exatamente o que eu estou sentindo. Mas assim, tudo que eu já ouvi do apóstolo, da apóstola, as pregações de vocês, as que já pregaram aqui, inclusive a evangelista Tatiana te arrasou, ela pregou muito bem. E assim, são testemunhos que são muitos, assim, e tem um específico que se vocês me derem um tempinho para me falar... Pode falar, sinta-se à vontade. Há um ano, não tem um ano ainda, vai fazer um ano agora em maio, a minha sogra faleceu. E nesse período, o meu esposo, ele ficou desempregado, ele ficou com um pouco de depressão. Então, assim, eu me vi sozinha, assim, para cuidar da minha casa, para trabalhar, para cuidar do meu esposo e das coisas da igreja. E nesse período, teve dias, assim, difíceis, sabe? Onde eu falei, eu não vou aguentar. Onde eu sentei com o meu apóstolo, conversei e falou, apóstolo, não dá, não tô aguentando. E ele, calma, filha, vamos orar. A gente orou, a gente jejuou. E aí, eu tô nessa vida, vai fazer um ano. Nesse ano que eu estou praticamente trabalhando assim sozinha para sustentar minha casa, não me faltou nada. Para a honra e glória do Senhor. A Aline estava trabalhando, ficou desempregada também. E... eu até dei o testemunho aqui ontem, né, na igreja, na quinta-feira, que, assim, esse mês específico de fevereiro, aconteceu algo assim que eu fui pensar e eu falei, Deus, só o Senhor que pode fazer essas coisas. Porque eu sou assalariada, eu ganho uma quantia, um salário. E, assim... esse mês eu consegui gastar o dobro do meu salário, mais de o dobro.
E aí eu vi que Deus supriu as minhas necessidades. Eu consegui pagar todas as minhas contas, não devo nada para ninguém. Aluguei até um sítio, eu não sei se eu posso ficar falando dessas coisas, mas eu vou falar. Eu aluguei um sítio, paguei à vista, tudo bem, eu não fui, né, ainda no meu aniversário, eu comemorar meu aniversário, mas eu consegui pagar tudo. Assim, as minhas contas estão em dia. Para honra e glória do Senhor, a minha filha hoje está trabalhando. Glória a Deus. Inclusive, porque um dia você falou para ela, você orando por ela, você falou que Deus usou tua vida para falar que aquele serviço que ela estava antes não era para ela. Que Deus ia abrir uma porta melhor. E hoje, para honra e glória do Senhor, já tem 2 semanas que ela está trabalhando. Glória a Deus. E isso é um motivo que muito me alegra. Mas o que me deixa, assim, feliz de tudo que eu estou vivendo é que mudou alguma coisa em mim. É como se eu estivesse vivendo o primeiro amor. É como se eu entendi que tudo aquilo que eu vivi durante esse ano era Deus me provando, para ver se meu alicerce, se a minha casa estava realmente sobre a rocha ou sobre a areia. E ele aprovou. Glória. Ele aprovou, ele viu que a minha casa está firmada na rocha, porque eu estou vivendo uma coisa, algo diferente. Sobrenatural. Sobrenatural, é realmente. Senhor, né? Sim, é muito bom sentir o que eu estou sentindo. É muito bom, assim. Não, e eu estar aqui gravando esse programa com vocês, gente. Eu fiquei tão emocionada a semana passada e que, assim, eu até mandei mensagem pro apóstolo. Eu chorava. Eu falava, Deus, olha o que eu era. Olha o que era a Rosilda antigamente, olha o que a Rosilda está sendo hoje. Hoje a Rosilda vai gravar um programa de televisão. Crescimento, né? Espiritual, crescimento. Exatamente, isso é muito bom. No reino, né? Que nem você falou, né? Que antigamente você tinha vergonha. Isso fica uma dica para as mulheres que têm vergonha de falar, que até têm vontade de se envolver em algo da igreja, né? Em alguma... Sim. coluna da igreja, mas tem vergonha, tem às vezes receio de não saber falar. E aqui está uma prova viva disso, né? A Rosilda veio do interior, tinha vergonha, não sabia falar, né? Mas se permitiu ser usada por Deus, né? Ser usada por Deus, é exatamente uma pessoa isso. Improvável, né? Que se permitiu ser usada pelo Senhor e hoje está aí. Gravando, tá aí pregando. É coisa linda o que Deus faz. Tendo experiências com Deus, assim, tremenda. Não só dentro da igreja, mas aonde eu vou na minha casa. Cada detalhe que eu tô vivendo, assim, eu tô agradecendo a Deus, porque eu não tenho nem palavras para expressar o que eu sinto. Vale a pena. Sim, vale muito a pena, vale muito a pena. Quando você sobe nesse altar, quando você está sentada na cadeira ouvindo uma palavra direcionada que vem diretamente para você, porque eu me vi naquela visão que a Michelle teve. Eu me vi naqueles campos, eu fechei o meu olho e ela falava e eu andando sobre aquele vale, sabe, lindo, verde, porque eu posso ver cuidado de Deus. E assim, Deus, hoje eu falando com Deus no meu serviço, e Deus falava, filha, eu tenho pressa. Realmente eu tenho pressa. Eu tenho pressa. E aqueles que estiverem disponíveis, eu estou escolhendo. Ele já está escolhendo as pessoas que vão entrar dentro do barco. Sim. Já está escolhendo. E tem pessoas que ainda não perceberam isso, né? Ainda estão vivendo assim, será? Mas eu já não vou na igreja. Né? Exatamente. E Deus falava no meu coração, filha, eu cuido. Porque quando eu fui pensar em tudo aquilo que Deus tinha me dado esse mês, aquilo que eu vivi, eu falava assim, Deus, mas eu gastei 1.000 e poucos reais com diversão para passear. E Deus falava, filha, eu cuido de tudo. Eu não cuido só do seu ministério, eu não cuido só da sua família, eu não cuido só da sua igreja. Não, eu cuido de tudo, exatamente tudo. Até porque Deus faz uma promessa, buscar em primeiro o reino do céu Sim. e fazer mais coisas eu vou acrescentar. Então, quando ele fala isso, é tudo. É tudo. Tudo ele vai acrescentar. Tudo, pastora Tainá. E isso me deixa, assim, com mais motivação para poder fazer o melhor que eu posso fazer pro meu Deus. Porque ele merece. E quando ele falava, assim, que ele cuida de tudo, eu entendi que ele realmente cuida de tudo, mas, assim,
eu tenho que buscar primeiramente o reino de Deus. Sim. Porque não adianta eu ter tudo, eu viajar, eu ter dinheiro, eu ter coisas boas e eu largar as coisas de Deus para trás. Então, primeiramente, como já foi falado aqui, buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas porque Ele cuida, Ele pode. Até porque, né, a nossa vida não é aqui, né? Exatamente, A gente né? busca, além de uma vida, enquanto estamos aqui, uma vida boa, né, agradável, mas também a gente busca uma salvação, né? Isso Porque que é a o mais gente vemos importante, que né? os sinais estão aí, Jesus está à porta, Sim, né? E a salvação não tem preço. não tem. Na verdade, teve um preço muito caro, Que já né? foi pago, né? Já foi pago, exatamente. E por isso nós estamos aqui Exatamente. e alegres. Sim, Porque nós sabemos que Deus dorme conosco, acorda conosco. E temos a certeza que ainda que os nossos olhos não possam contemplar, o Senhor já fez por nós. Nós vivemos milagres todos os dias. Eu agarro muito isso. Todos os dias eu falo, Senhor, eu vejo milagre, eu vivo milagre, eu sou milagre, eu confio no Senhor. é verdade. E assim, o que eu gostaria de passar para as pessoas que vão assistir, que estão vendo, vão compartilhar essa conversa que nós estamos tendo aqui, é que assim, esse amor, essa convicção que nós sente, esse cuidado que nós estamos sentindo que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós, ele tem por eles também que vão assistir, por elas que vão assistir. Então, assim, tenha certeza que o nosso Senhor Jesus, ele ama a todos. Ama a todos. E eu queria que as pessoas sentissem isso que nós estamos sentindo agora. Esse amor, essa gratidão, essa garra, essa vontade de vencer, essa vontade de fazer a obra do Senhor e ganhar almas para Ele. Amém. Esse é o propósito. Né? O propósito desse programa, de todas as gravações, de todas as pessoas que vierem até aqui, compartilharem as suas histórias conosco, é isso, mostrar a realidade, mostrar a sua vida e ganhar almas. O nosso real motivo é ganhar almas, as pessoas entenderem que com Cristo vale a Eu pena. sei que Deus vai honrar vocês, eu sei que Deus vai realmente, pela garra que vocês estão tendo, pela a disponibilidade que vocês estão tendo de fazer esse programa no intuito de ganhar almas, eu tenho certeza que Deus vai agir. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo vão ser tocadas, vão ser ministrados e vão, assim, querer conhecer a Igreja Mensageiros da Paz. E esse mês nós temos uma festa, que eu fiquei sabendo. Alguém me falou aqui. É isso aí. Eu quero já convidar todos vocês que estão em casa. Dia 23 agora de fevereiro, nós vamos comemorar o 4º aniversário da Coluna dos Guerreiros Apostólicos. Então, eu quero convidar todos para estarem aqui. Vai ser um dia só, no domingo, às 18 horas, na Rua José Machado, 267. Jardim Primavera, São Paulo. Então, vocês estão todos convidados para estarem participando dessa festa conosco. Amém? Amém. Vamos Pra encerrar? gente encerrar, antes da gente acabar encerrando, não deixe de dar o like, meninas, de compartilhar, se inscrever no canal. Se essa mensagem para você foi significante, né? Se falou com você, né? Compartilha também com outra pessoa. Que nem a gente tem falado aqui, né? Faça o ID. Fazer o ID não é só estar do lado de cá. É também estar do lado daí, compartilhando, dando link, deixando seus comentários. Depois, se quiserem entrar em contato com a Profeta Rosilda ou com a gente aqui, é só deixar no comentário, ver o número do telefone, né? E entrar, a gente vai estar respondendo as perguntas. E para a gente encerrar, eu gostaria de estar pedindo para a Profeta Rosilda exercer o chamado dela e fazer uma oração para nós. Amém, amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui falando do reino,
falando do Senhor, falando do teu poder, Senhor. Quero aqui, Senhor, abençoar a vida da pastora Tainá, da vida da evangelista Tati. Quero agradecer do fundo do meu coração o convite, que este vídeo, que essas palavras, que tudo que foi falado aqui venha alcançar vidas, meu Deus. Porque é isso que nós estamos aqui fazendo, no intuito de ganhar almas para o teu reino. A palavra do Senhor fala que o campo, ele é grande, mas os ceifeiros são poucos. Mas nós estamos aqui como ceifeiros para ceifar essas vidas para o Senhor, meu Deus. Para trazer essas vidas que estão precisando nessa noite para a casa do Senhor, para o teu reino, Senhor. Então vai de encontro, Senhor, a cada lar, a cada pessoa que ouvir, Senhor, este programa, que ouvir, Senhor, este programa, que o Senhor vá de encontro, que o Senhor traga, Senhor, a existência, que o Senhor mostre para ela que o Senhor os ama, que o Senhor está às portas, que o Senhor precisa de pessoas assim como com a Tainá, como a Tati, como outras mulheres, para ganhar essas almas para o Senhor. Então abençoa, Senhor, este programa. Abençoa, Senhor, a vida do Gabriel, que está aqui, Senhor, até agora, para nos ajudar a gravar esse programa. Abençoa, Senhor, e que elas consigam, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, alcançar o objetivo delas, meu Deus, através desse programa. Assim, Senhor, eu entrego, abençoa, Senhor, este programa, abençoa a família delas, meu Deus, abençoa a vida delas, o chamado delas, meu Deus, e que o Senhor venha se fazer presente em cada detalhe, Senhor, da vida delas, em nome de Jesus. Muito obrigada, meu Deus. Amém. Até o próximo programa. Tchau, tchau.